Eles faleceram há 23 anos. Fomos enganados, mas pelo menos fomos felizes. A farsa da dupla Milli Vanilli. Olá, amigos! Sejam bem-vindos de volta. Considerados a maior farsa da história da música, lançaram algumas das canções mais lembradas dos anos 90 e chegaram a afirmar que eram mais talentosos do que Bob Dylan, Paul McCartney e Mick Jagger. Essa fraude foi ideia de um produtor habilidoso, mas esse não foi o seu único projeto enganoso. Conheça todos os detalhes com essa lembrança da dupla Milli Vanilli. Frank Farian é um produtor, cantor e compositor alemão. Nascido no ano de 1941, começou a trabalhar como chefe em vários restaurantes. Mas o seu sonho era ter sucesso na indústria da música. Em 1967, aos 26 anos, tentou a sorte como solista com a música Will You Ever Be Mine, mas não teve grande aceitação do público. Depois disso, contratou as cantoras Marcia Barré e Liz Mitchell, e elas gravaram uma música chamada Baby Do You Wanna Bup, que até foi lançada como single em fevereiro de 75 sob o nome de Boney M. A música foi um sucesso inesperado, e logo o público quis ouvir mais músicas de Boney M, descobrir quem eles eram e vê-los na televisão. Frank Farian era a voz masculina da música, mas ele decidiu que não queria fazer parte do grupo, pelo menos visualmente. E por isso fizeram mais gravações com a voz dele. Mas ele contratou um dançarino nascido em Aruba, chamado Bobby Farrell, para ser o rosto público e dublar a sua voz. O sucesso de Boney M foi mundial, e alcançaram enorme reconhecimento com canções como Rivers of Babylon, Rasputin, Dead Cool, Sunny e Mabek. O fato de que Bob Farrell não estava realmente cantando e que a voz era de Frank Farian não foi revelado até vários anos depois. E até hoje muitos não sabem disso. Muita gente criticou o fato de Farian ter criado um grupo onde quem fazia as gravações das músicas e quem aparecia em público cantando eram pessoas diferentes. Mas isso não o impediria de fazê-lo de novo. Dessa vez com impacto e repercussão global até ser desmascarado. Em dezembro de 1987, Frank procurava cantores porque tinha uma música chamada Baby You Know It's True. Ele acreditava ter muito potencial para ser um grande sucesso. Entrevistou vários candidatos, mas a sua atenção foi particularmente atraída para dois excelentes dançarinos que buscavam entrar no mundo da música. Seus nomes eram Robbie Pilatus e Fabrice Mourian, que tinham muito em comum. Ambos eram descendentes de africanos, eram apaixonados por dança e eram muito atraentes fisicamente. Robbie Pilatus nasceu na Alemanha em 8 de junho de 1964. Seu pai era um soldado afro-americano. Sua mãe, alemã, mas logo após o nascimento, Robbie ficou órfão. Ele viveu em um orfanato na Baviera até ser adotado aos 3 anos por um casal de Munique. Pilatus trabalhou como modelo e dançarino de breakdance desde a sua adolescência e em 1987 ingressou na banda alemã Weed como dançarino e conheceu o dançarino e modelo francês Fabrice Mourian. Eles acabaram se tornando muito bons amigos. Fabrice Mourian nasceu em Paris em 14 de maio de 1966. Seus pais eram da ilha caribenha de Guadalupe. Aos 19 anos, mudou-se para a Alemanha e começou a trabalhar como modelo e dançarino de break. Robbie e Fabrice concordaram em cantar a música que Frank lhes propôs e ficaram muito entusiasmados com a história. Mas após os testes, Farian não se convenceu. Eles dançavam muito melhor do que cantavam. Por conta disso, no início de 1988, Frank Farian contratou vários cantores de estúdio americano e que trabalhavam na Alemanha, incluindo Charles Shaw, John Davis, Brad Howell, Judy Rocco e Linda Rocco. Todos eles para gravar a canção Girl You Know It's True. Frank Farian já sabia do grande talento desses cantores e já havia trabalhado com eles, mas acreditava que sua aparência física não era boa para o sucesso. Por isso, criou um grupo com eles para fazer as gravações, mas contratou Robbie e Fabrice para fingir que eram eles que cantavam. E iam aos programas de televisão, entrevistas,
já que tinham uma boa aparência. O projeto foi batizado por Frank como Milli Vanilli. Embora na época falassem que o nome era de origem turca, na verdade, Milli era o apelido da namorada da época. Ingrid e Vanilli foram escolhidas para soar um pouco como a escrita da banda britânica Street Polity. Outra curiosidade é que, na realidade, a música com a qual estrearam não era a original. Já havia sido lançado nos Estados Unidos pelo grupo Numarx, que o escreveu e promoveu com muito pouco sucesso. Isso cerca de um ano antes da gravação de Milli Vanilli. A música então foi lançada no mercado em junho de 1988 e o sucesso mundial foi imediato. A música rapidamente alcançou o número 2 na parada da Billboard e permaneceu no topo das paradas dos Estados Unidos por 26 semanas. Além disso, alcançou o topo das paradas em países como França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, Irlanda e muitos outros. Alguns meses depois, o sucesso foi seguido pelo hit Baby Don't Forget My Number, que alcançou o primeiro lugar na parada da Billboard e acabou consagrando o grupo. O primeiro álbum de Milli Vanilli foi intitulado All or Nothing e foi lançado na Europa com enorme sucesso em novembro de 1988. Pouco tempo depois foi relançado nos Estados Unidos, assim como foi com o hit Girl You Know Street, obtendo grande aceitação e destacando algumas outras canções como Blame It Ray e Girl I'm Gonna Miss You. A princípio, Rob e Fab não eram suspeitos pela imprensa, porque a sua fama se limitava principalmente à Europa. Mas, ao chegar aos Estados Unidos, começaram as primeiras suspeitas de que algo não estava bem, já que nas entrevistas ambos falavam inglês com um sotaque alemão muito forte, ao contrário dos vocais do disco, que soavam bem americanos. Já que nenhuma mentira pode se esconder por muito tempo, foi tudo uma questão de momento. O começo do fim veio em dezembro de 1989, quando o cantor Charles Shaw disse a um repórter do jornal nova-iorquino Newsday que ele e outra pessoa eram os verdadeiros cantores de Milli Vanilli. No entanto, Frank Farian pagou a ele uma grande quantia em dinheiro para se retratar publicamente, e a notícia não se espalhou muito. Farian não queria que o grupo fizesse uma turnê pela América do Norte, mas devido ao enorme sucesso e pressão da gravadora, o grupo aceitou, e acabou realizando shows com dublagem, o famoso playback, ou seja, movendo os lábios, fingindo cantar. Tudo estava prestes a ser descoberto quando, durante um show em Connecticut, o disco travou e o refrão da música começou a ser repetido várias vezes, demonstrando o que era de fato um playback. Rob e Fab correram para fora do palco e quase foram pegos. Em janeiro de 1990, Milli Vanilli ganhou o American Music Award de melhor artista revelação e melhor canção pop. Um mês depois, no Grammy Award, eles foram premiados como melhor novo artista. Já em março de 1990, Rob Pilatos teve a coragem de dizer em uma entrevista que Milli Vanilli era mais talentoso que Bob Dylan, Paul McCartney e Mick Jagger. Somando-se aos rumores sobre a verdadeira autoria de Milli Vanilli, estava o fato de que Fab e Rob estavam pressionando Frank Farian para deixá-los gravar um álbum com as suas próprias vozes reais, o que o produtor considerou impossível. A relação entre os dançarinos e o produtor acabou deteriorando-se rapidamente, e houve muita pressão para manter a mentira. Diante disso, Frank Farian convocou uma coletiva de imprensa na cidade de Nova York em 12 de novembro de 1990 e revelou toda a verdade, desencadeando o caos no meio musical. A reação foi imediata. Somando-se à decepção de seus fãs ao redor do mundo, a organização do Grammy Awards pressionou os dançarinos a devolver o prêmio, o que eles fizeram em uma entrevista coletiva onde culparam o produtor e foram vaiados. A gravadora dos Estados Unidos, Arista Records, retirou todos os discos do mercado e tentou negar sua participação na farsa. No entanto, tanto Farian quanto os cantores deixaram claro que a gravadora sabia de tudo antes da assinatura do contrato e que tudo se devia a uma questão de dinheiro. Após a revelação, houve um grande número de ações judiciais.
tanto de pessoas que compraram os discos da dupla e foram a seus shows, quanto de empresas que assinaram contratos com seu produtor e também com a gravadora. Durante 1991 e 1992, as Vozes Reais de Milli Vanilli lançaram 2 álbuns sob as suas identidades reais, mas essas obras não tiveram sucesso comercial. Por sua vez, Morvan e Pilatus se mudaram para Los Angeles e em 1993 lançaram um álbum intitulado Rob and Fab, onde cantaram com suas vozes reais, mas também não tiveram sucesso. Eles tentaram mais uma vez em 1998 e novamente falharam. O peso do escândalo foi demais e provavelmente impediu o sucesso de Rob e Fab como verdadeiros cantores. Fab Morvan encarou a questão do fracasso de uma maneira melhor e tentou uma carreira solo, trabalhando como DJ. Mas o seu parceiro Rob Pilatus iniciou um processo de declínio pessoal no início de 1995, envolvendo-se em vários atos de agressão, vandalismo de rua, assaltos e tentativas de roubo. Ele passou algum tempo na prisão e tornou-se viciado em substâncias ilegais. Em 2 de abril de 1998, Pilatus foi encontrado morto em um quarto de hotel em Frankfurt, na Alemanha. A autópsia determinou que a causa foi uma overdose de álcool e de medicamentos prescritos. John Davis, a verdadeira voz principal por trás das gravações de Milli Vanilli, faleceu em maio de 2021, aos 66 anos de idade, por causas decorrentes da Covid-19. Por sua vez, o produtor Frank Farian criou uma nova banda em 1991 chamada No Mercy, com a qual ele obteve grandes ganhos, graças a canções como When You Go e Please Don't Go, que se tornaram clássicos dos anos 90. Sem dúvida, Farian era muito talentoso e hoje muitos até apreciam a decepção perpetuada com Milli Vanilli, pois pelo menos dizem, nos restam algumas ótimas músicas que podemos continuar curtindo. Bem amigos, fica aqui a lembrança da dupla Milli Vanilli. Deixe nos comentários a sua opinião sobre este grupo controverso. Lembre-se de assistir a mais conteúdos do nosso canal para continuar aprendendo sobre os grandes artistas. E até breve com outro vídeo, hein? Até lá!